realmente cumprirem o acordo, né? Então, nossa aula de hoje vai justamente adentrar nessa questão do clima, né? Quais são os elementos, quais são os fatores climáticos. Nós vamos começar. Eu acho que essa imagem aqui ela é importante, é o capítulo 9, viu? A gente vai estar começando hoje o capítulo 9. E aí a gente fala um pouco sobre a dinâmica do clima, né? Só nessa imagem a gente percebe vários perfis do clima, né? Um muito chuvoso, um úmido, mas com céu azul, um bem verdinho, né? Um seco, uma estiagem. Então, o clima e suas percepções diferentes, de acordo com cada lugar, né? Então, eu vou começar também instigando vocês nessa perguntinha aqui. Podem responder no chat, quem se sentir à vontade. Na opinião de vocês, um ano é sempre igual ao outro em termos de condição climática? O que é que vocês acham? Um ano é sempre igual ao outro quando a gente fala de clima? Não. Muito bem, não, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, esse período que nós estamos vivenciando agora, se a gente for fazer uma comparação, nós estamos sentindo bem mais quente, tá? Que ano passado, no mesmo período, né? Mas aí a gente pode dizer assim, mas Carol, como é que a gente pode falar do clima só de um ano para o outro? Não, realmente a gente não pode nem fazer algumas comparações de alterações climáticas de um ano para o outro. É necessário, gente, em média, 30 anos para se observar mudanças climáticas. Então, é muito tempo de observação, né, com aquelas estações meteorológicas, com todos aqueles cientistas, né, a climatologia é justamente essa vertente da geografia que estuda o clima, né, tem todos os pesquisadores e tal. Então, é preciso muito mais um contexto bem mais amplo, não só de um ano para o outro. A gente vai sentindo, nós temos sensações diferentes. Às vezes a gente percebe que tem um período de quadra invernosa, né? Ou então quadra chuvosa muito mais intensa que o ano passado, e assim vai modificando. Mas que realmente de um ano para o outro existem modificações no clima, né? E outro questionamento. Vocês já fizeram isso, ou fazem normalmente, costumam consultar a previsão do tempo? Se sim, para quê? Isso mesmo, acho que tá todo mundo esses dias, né? Todo mundo está muito curioso com a questão da quantidade e da temperatura, né? Quanto está a temperatura? Acho que está todo mundo curioso. E a gente ainda exagera assim, né? Maiara, Maria Luísa, a gente ainda exagera assim. Tá 30, um exemplo, tá 37 graus. Aí a gente ainda fala assim, e a sensação térmica tá quanto? 50? Porque realmente pode até estar 37, mas a nossa sensação, né? Porque tem todos os outros fatores que influenciam a umidade, né? Como será que está a umidade do ar e tudo, e vai deixando a gente com uma sensação térmica muito, muito diferente, né? Bem pior do que realmente está em graus. E aí vamos falar um pouco, né? Aqui sobre a climatologia. O que é a climatologia? Que até eu tinha falado anteriormente para vocês, né? É a área da geografia que estuda os climas, os seus fenômenos, causas e consequências. Ela tem um pezinho na física, né? Tanto que nomeiam nessa área da geografia esses assuntos que englobam essa área da geografia, de geografia física, né? Tem muita coisa da geografia física, essa parte da física, porque se calcula, tem uma pressão, tem temperatura, né? Então, tem muito da física dentro dessa área da geografia, a climatologia. Na realidade, a climatologia nos ajuda a entender melhor as trocas de calor no meio ambiente. É isso que causa os padrões climáticos que estudamos desde pequeno. Mas ela também ajuda a investigar as mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos.
tanto por causas naturais, olha a observação aí, causas naturais, quanto pelos problemas ambientais. Aí a outra imagem, né, do lado direito, ela vai nos mostrar a atmosfera, de uma maneira bem lúdica, bem colorida, a atmosfera. Mas, principalmente, gente, quando a gente fala do clima, as mudanças climáticas, né, camada de ozônio, que influencia muito na temperatura do nosso planeta, a gente tem que tratar da troposfera. E aí, de uma maneira mais lúdica também, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como seria essa divisão. Como seria não, né? Como é essa divisão da atmosfera, que é essa camada que envolve o nosso planeta, para vocês, quem não conhece, quem já conhece, ampliar mais ainda o conhecimento, né? Smile and Learn. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Aí as 5 camadas, mas como eu disse anteriormente, né, é importante a gente conhecer, porque a gente acha que a atmosfera é uma camada só, né, uma camada só que envolve a Terra, só que dentro da própria camada da atmosfera existem as divisões. E para a gente, né, deixa eu voltar até colocar o slide aqui, e para a gente, quando a gente fala questão de clima e tudo mais, a troposfera é a que a gente mais estuda. Por quê?
porque é dentro dessa camada que estão justamente toda essa questão que envolve o clima, né? Vamos aqui para o próximo slide. Quando a gente fala de tempo e clima, é muito recente esses estudos sobre o clima, gente. Não é de muitos, de centenas de anos, não. Tem algumas, eu acredito que foi no século XIX, né? Nós sabemos que existe uma evolução muito grande na ciência no século XIX, né? A segunda fase da Revolução Industrial, né, possibilitou essa evolução. E aí, só a partir daí que passaram a estudar e a detalhar e a, como é que eu posso dizer, sistematizar melhor o clima, né? Observar o clima, porque ciência é isso, é observação, é anotação. Então, só a partir daí que começaram a perceber a questão climática. Então, tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. E o clima? Comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. Então, a gente não pode usar tempo e clima como palavras sinônimas, né? Eles têm conceitos diferentes. Quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de algo de agora, daquele instante, do momento. Quando a gente fala de clima, é algo que é observado num período muito maior. De uma maneira até com um pouquinho de humor, né? A gente faz uma brincadeira aí. O tempo seria o humor do lugar e o clima seria a personalidade. Nós sabemos que personalidade é algo bem mais amplo. E o humor seria aquele do dia, não é verdade? Então, o tempo estaria diretamente ligado à questão momentânea, diária, né? O dia. Já a questão do clima seria algo maior, mais que precisaria de uma observação bem maior. O tempo, óbvio, o tempo é consequência do clima daquela região, né? Nós sabemos que se hoje tipo que assim, a moça do tempo fala que o dia hoje está nublado, que vai chover, que não sei o quê. Então, é algo do dia, né? Amanhã já não está nublado, amanhã está ensolarado, amanhã tá... Então, é algo do dia, o tempo. E já o clima é algo bem mais amplo, que precisa de muitos anos de observação. Eu vou trazer agora para vocês, como a gente está falando de clima, né? Eu vou trazer agora também outra imagenzinha, outra animação rápida, que eu gosto sempre de mostrar, né, na maneira de animação, esses assuntos, que fica bem mais didático para vocês. Prestem só mais atenção. Vou desligar meu microfone e minha câmera. A Terra já está 1 grau mais quente desde o século XIX. A meta é limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais até o final do século. Atualmente, com 1 grau de aquecimento, já vivemos mais ondas de calor, secas, tempestades e inundações mais severas. E a cada grau de elevação, os efeitos se intensificam. Um aumento de 1,5 graus Celsius ameaçaria a existência de muitos países insulares do Pacífico. Alguns desapareceriam cobertos pelo mar. Outros, com a morte dos recifes de coral, perderiam seu sustento. A partir de 2 graus de aquecimento, o clima poderia perder o equilíbrio. O gelo polar reflete a luz solar e isso ajuda a combater o aquecimento global. Mas, à medida que esse gelo derrete, o calor do Sol aquece os oceanos e isso, por sua vez, acelera o derretimento do gelo. É um círculo vicioso. Esse processo acontece em todo o planeta e contribui para o aquecimento da Terra. Acima de 3 graus de aquecimento, mais e mais geleiras desapareceriam. Os rios secariam e regiões secas ficariam ainda mais áridas. As grandes florestas tropicais, como a floresta amazônica, também desapareceriam pouco a pouco. Se a temperatura média da Terra aumentar 4 graus, períodos de seca predominariam no sul da Europa.
Partes dos Estados Unidos e do Oriente Médio ficariam praticamente inabitáveis por causa do calor. Grande parte da população mundial sofreria com a escassez de água. Inúmeras pessoas morreriam de estresse por calor e infecções, mas, sobretudo, de desnutrição, em decorrência das colheitas cada vez mais escassas e da disseminação da fome. Por outro lado, alguns lugares teriam que lidar com água em excesso. Inundações seriam uma ameaça global, inclusive em grandes cidades como Nova York, Mumbai, Xangai e Hamburgo. Cada grau a mais no aumento da temperatura média do planeta obriga mais pessoas a deixar suas casas. Algumas à procura de comida e água, outras devido a inundações e tempestades. As tempestades atingiriam proporções cada vez mais violentas. Se o clima esquentar ainda mais, as consequências dificilmente são previsíveis. No entanto, o certo é que pouco a pouco quase todas as espécies seriam extintas. Até a civilização humana, como conhecemos hoje, correria o risco de acabar. Vejam só, incêndios florestais e sobretudo lá no hemisfério norte, fora de controle. Calor recorde também, inundações que não eram registradas nessa violência há décadas em várias partes do mundo. Há cientistas afirmando que esses fenômenos de devastação, eles teriam a mesma origem, o aquecimento global. E essa, digamos, alteração dos padrões climáticos estaria acontecendo mais rápido do que os modelos que eles mesmos previam. Veja na reportagem de Denise Odorici. O céu ficou cor de laranja em províncias do sul da Turquia por causa dos violentos incêndios florestais. As florestas também estão queimando no norte do Líbano. Segundo os cientistas, a amplitude térmica extrema é consequência do aquecimento global, acentuado pela emissão de gás carbônico e gás metano. A Alemanha também sentiu na pele as consequências de um planeta mais quente há algumas semanas. As maiores enchentes em 60 anos destruíram cidades no oeste do país. Aqui no Reino Unido, um relatório sobre o clima, divulgado nesta quinta-feira, diz que temperaturas de até 40 graus têm chance de virar rotina. Basta que o aquecimento global eleve a temperatura média do planeta em 0,3 grau nos próximos tempos, o que pode acontecer mais rápido que o previsto. Na verdade, se esperava que esses eventos ocorressem de uma maneira melhor, talvez distribuída ao longo do tempo, mas a ocorrência simultânea de todos eles e de uma maneira muito intensa vem surpreendendo mesmo aqueles que já alertavam para esse tipo de ocorrência. As consequências do aquecimento global são alertadas há muito tempo pela comunidade científica. Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu metas para a redução dos gases poluentes, mas nem todos os governos conseguiram de fato diminuir a poluição. Agora, as grandes potências têm metas ainda mais ambiciosas e dizem que querem se tornar neutras em carbono nas próximas décadas. A União Europeia, por exemplo, propôs políticas destinadas aos setores de energia, indústria, transportes e aquecimento de edifícios. Mas uma das resoluções mais duras é a de proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir de 2035. Cientistas alertam que, além de diminuir a poluição nos próximos anos, é preciso também compensar o estrago já feito, com ações de recuperação de matas nativas ao redor do mundo. E a pergunta que fica é: ainda dá tempo de amenizar os efeitos que a industrialização causou no clima do planeta? Dá tempo sim, nós não podemos desistir, porque, por exemplo, ao recuperar a floresta amazônica, nós estamos garantindo que ao longo das próximas décadas, o clima na região central do Brasil, que hoje está sendo muito afetado por uma redução significativa de chuvas, ele comece a voltar a uma situação de normalidade. E aí eu trago esses dois vídeos, né? Porque uma é uma animação, né, que mostra para a gente se a temperatura aumentar, como vai ficar o clima do nosso planeta e tal. E o outro é uma reportagem que mostra a mudança climática.
né, que mostra aquela animação, é perfeita. Chega até a ser assustadora, né, no começo, no finalzinho, assim, do vídeo, quando você percebe que o planeta pode ficar seco em algumas áreas, em outras muito, muito inundada, e você fica até, nossa, que é realmente... Aí você vê a reportagem, você vê, de fato, as coisas acontecendo. Né? Então, o que chama atenção realmente é isso, que tudo aquilo que se estava prevendo, a cada ano, como vocês falaram muito bem, existem diferenças no clima. E então, existem países que sofrem muito mais com enchentes, outros países que sofrem muito mais com a seca, né? Está piorando a questão da estiagem, então, por isso que tem que ter essa reflexão sobre as mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de clima, a gente tem que entender 2 pontos, basicamente. No livro de vocês tem bem discriminado, viu, gente? Depois vocês podem olhar no capítulo 9. Os elementos e os fatores climáticos. Como a gente pode descrever os elementos, né? São os elementos que compõem as condições do tempo. Lembrem-se, tempo é a questão mais momentânea, é a questão daquele dia, né? Como o clima no geral, mas se comporta no dia, né? E os elementos estão diretamente ligados a essas condições, que é justamente a temperatura, a umidade do ar e outra, muda, né? A cada período, cada dia, muitas vezes a temperatura oscila, tem chuva num dia, não tem no outro, a umidade do ar pode melhorar ou não, o vento, pressão atmosférica, ok. E os fatores climáticos influenciam e modificam a dinâmica dos elementos atmosféricos. Quais seriam os fatores climáticos, né? Latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, corrente marítima, porque de acordo, né, como os fatores climáticos se comportam, né, eles acabam influenciando e modificando os elementos climáticos, né? Por exemplo, né, a gente pode falar mais detalhadamente um exemplo, as massas de ar, as correntes marítimas, né? As correntes marítimas, como nós vimos no capítulo passado, elas podem trazer, né, um aumento de temperatura ou diminuição da temperatura. Então, os fatores climáticos diretamente influenciam e modificam a questão dos elementos climáticos, né? E vamos descrever melhor o que são os elementos climáticos aí, rapidinho. Precipitação, queda de água no estado líquido, né, ou sólido, que é a questão da chuva, líquido, sólido, neve e granizo. Temperatura, grau de aquecimento do ar. Vento, movimento do ar com uma determinada direção e intensidade. Pressão atmosférica, força que o ar, né, a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. E a umidade, quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Fatores climáticos, né? Os fatores. Latitude. Quanto maior a latitude, menor a média da temperatura anual. Ou seja, também nós precisamos entender, quanto maior a distância da linha do Equador, mais frio é. Né? Nós sabemos que quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é. Altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nós sabemos que quanto mais alto, né, menor é a temperatura, desculpa. Maritimidade, né? Regiões litorâneas recebem muita influência dos oceanos, acaba evaporando a água, e essa água que evapora, nós sabemos que transforma em precipitação, chuva. Continentalidade, né? São as áreas distantes do oceano, são mais secas. Relevo, montanhas dificultam as massas de ar, né? A circulação das massas de ar. A umidade e índice pluviométrico. As massas de ar podem ser quentes, frias, úmidas ou secas. Vegetação. Florestas retêm umidade e impedem a incidência dos raios solares. Exemplo, floresta amazônica, gente. Né? É diferente, é um diferencial no mundo a floresta amazônica, né? É um clima diferenciado e ela possibilita, né, justamente, uma mudança
tanto na região quanto em outros lugares do mundo, porque existem as massas de ar que saem justamente daquela região próxima à floresta amazônica, né? E aí a urbanização, né? Os fatores que estão atrelados ao ser humano, né? O concreto mais a poluição acabam formando as ilhas de calor. Gente, como eu não conversei um pouquinho antes com vocês, até para a apresentação aqui, nós sabemos que o nosso horário agora são